Olá pessoal, iniciamos mais uma aula, esta sobre equação exponencial. Iremos tratar então da parte da revisão da potência, das propriedades da potência e sobre a equação exponencial. Então, com relação à potência, em uma multiplicação os números envolvidos são chamados de fatores e os resultados da multiplicação é chamado de produto. Quando os fatores são todos iguais, podemos representar a multiplicação de uma forma que chamamos de potência. Então, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 16. E se nós juntarmos esses fatores, nós teremos, então, são 1, 2, 3, 4, fica 2 na 4, que representa o produto dessa sequência de valores. Tá? Bom, então, nessa representação da potência, a gente tem que 3 na 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá? Onde a base é o 3, tá? O expoente o 4 e a potência é o resultado disso, desse 3 na 4, certo? Uma observação importante aqui, ó, todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1, tá? E o 0 elevado a qualquer expoente é sempre 0, ok? Vamos aqui a alguns exemplos. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o menos 4 ao quadrado. Como eu tenho o menos 4 aqui entre parênteses, eu vou escrever, então, menos 4 vezes menos 4. E aí eu faço menos e menos mais. 4 vezes 4, 16. Certo? Nesse caso aqui, como não está entre parênteses o menos 4, essa potência, esse expoente, ele está somente com relação ao 4. Certo? Então, a gente vai escrever, ele vai ficar menos. Aí eu coloco entre parênteses 4 vezes 4. E logo vai ficar menos 16. No caso do 3 com o expoente negativo, 3 na menos 2, eu vou trabalhar com a questão do inverso, certo? Então eu vou ter 3 na menos 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 3 na 2. 3 na 2 é 9, então eu tenho 1 nono. Então 3 na menos 2 é a mesma coisa que 1 nono. Com relação às propriedades da potência, então, na questão da multiplicação, tá? Se eu vou multiplicar mesma base, eu vou somar os expoentes. Se eu faço quociente entre de termos de mesma base, nós vamos subtrair os expoentes. E no caso da potência aqui, se eu tenho um A com M na N, ou seja, um fator com o expoente ainda fora, eu faço o produto desses expoentes. Então essas são as propriedades usuais. A gente poderia contar até a questão da propriedade dos radicais também, que a gente vai acabar vendo no decorrer da aula. Vamos ao exemplo aqui de potência. Então se eu vou fazer o produto vezes, então o x na 2 e o x na 3, eu vou somar os expoentes. Então 2 mais 3, 5. No caso do quociente, da divisão, então eu tenho x na 8 e x na 2, vou subtrair, vai dar 8 menos 2, que vai ser 6, certo? E no terceiro caso aqui, se eu tenho o produto de 3 ao quadrado ao cubo, aí eu faço 2 vezes 3, e eu vou ter então x na 6. Essa questão aqui da divisão aqui do quociente é importante, porque quando a gente tem, por exemplo, assim, ó, x na 2 dividido por x na 2, o que eu vou fazer? Eu vou fazer x na 2 menos 2, que vai ser x na 0. E x na 0 é 1. Ou seja, se eu pegar o x na 2 dividido por x na 2, vai ser 1. Se eu pegar e utilizar a propriedade, vai dar na 0, que é 1. Por isso que todo número elevado a 0 sempre será 1. Só uma curiosidade. Seguindo então aqui, com relação à questão da equação então, exponencial. Uma equação é denominada de exponencial quando apresenta a incógnita no expoente, pelo menos em uma das suas potências. Então a gente tem alguns exemplos, né? 1/3 na x igual a 81, ou seja, está como expoente aqui. O 25 na x mais 1, né? Aqui também 5 na x. 4 na x igual a 32. 2 na 2x igual a 2 na x mais 12. E assim por diante. Então são exemplos
de equações exponenciais sempre que o expoente for a variável. Tá? Resolução de uma equação exponencial simples. Então, a na x na 1 é igual a na x na 1, se e somente se o x na 1 for igual a x na 1. Ou seja, isso vai estabelecer a igualdade à medida que esse valor vai ser igual a esse. Tá? Então, no caso aqui, vamos ao primeiro exemplo. Encontre a solução para 3 na x menos 1 igual a 81. Bom, então escrevendo a expressão eu tenho que 3x menos 1 é igual a 81. O que a gente tem que fazer? A gente tem que isolar esse expoente aqui. Um caso seria eu pegar o 81, fatorar, né? E aí eu vou fatorar o 81. Vamos só fazer esse primeiro aqui para a gente entender. Divido por 3 vai dar 27. Divido por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Ou seja, eu tenho aqui que o 81 é a mesma coisa que 3 na 4. Escrevi o 3 na 4. Por que é importante? Porque quando nós temos as bases iguais, basta então eu deixar de trabalhar com elas e trabalhar só com os expoentes. Porque aqui que a gente colocou, se o a na x na 1 é igual a na x na 1, se e somente se, os dois forem iguais. Então, quando eu tenho essas mesmas bases, que é o a, e eu estou dizendo que isso aqui é igual àquilo, ou seja, eu estou dizendo aqui no caso que x menos 1 é igual a 4, certo? X menos 1 é igual a 4, aí eu faço o trabalho, a equação, vai ficar então x igual a 5, porque 1 fica positivo, né? Vai ficar então x igual a 5. Então eu tenho como solução dessa equação o x igual a 5, ok? Vamos a um próximo exemplo. Então, encontre a solução para 1/3 de x igual a 81. Mesma coisa. Pego aqui a expressão, tá? Posso pegar e colocar aqui, eu tenho 3 na 1, né? Posso escrever ele como 3 na menos 1. 3 na menos 1 na x igual, o 81 a gente já viu no exemplo anterior, que vai ficar 3 na 4. Aqui eu vou usar aquela terceira propriedade que a gente estava na questão da potência, né? Faço o produto aqui, vai ficar na menos x. As bases são iguais, então basta igualar agora os expoentes. Então vai ficar menos x igual a 4, faço o produto por menos 1, né? E aí eu vou ter então o x igual a menos 4, logo a solução dessa equação aqui é igual a menos 4. Seguindo no exemplo 3, então a gente tem aqui o 4 na x igual a 32. Mesmo processo, pego o 32, tá? E vou fatorar. Tá? Fatoro o 4 também. Então, o 4, vamos fazer aqui detalhado, né? 4 por 2 é 2, por 2 é 1. Então, fica 2 na 2 na x. O 32 por 2 é 16, por 2 é 8, por 2 é 4, por 2 é 2, por 2 é 1. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos 2 na 5. Certo? Então, coloco 2 na 5. São bases iguais, então eu já posso esquecer aqui e trabalhar em cima dos expoentes. E aí eu vou ter, então, 2x igual a 5. Teremos, então, x igual a 5 meios. Logo, essa é a solução deste exemplo 3. Seguindo, então, no exemplo 4 aqui. Encontre a solução para 25. X mais 1 igual a raiz quadrada de 5 na x. Nesse caso aqui, tem uma propriedade aqui que a gente também vai utilizar aqui, que é a seguinte. Por exemplo, raiz quadrada de a. Né? Então, raiz quadrada de a na 1. Certo? Mesma coisa que a raiz quadrada de a. E eu posso escrever essa propriedade utilizando a na 1 meio. Ou seja, esse 1 vem para cá e esse 2 vem para cá. Então, essa é uma propriedade que também eu vou utilizar. Especificamente até nesse caso aqui. Bom, então o que a gente faz? Coloca a expressão ali. Vou fatorar o 25, né? Vai ficar 5 ao quadrado. Vai ficar 5 ao quadrado de x mais 1. Aqui eu utilizo aquela propriedade. O x fica em cima e o 2 do ao quadrado aqui, né? Vai aqui para baixo. Depois disso, se eu tenho 5 como base, já elimino a base e fico como 2x mais 1 igual a x mais 2. Se o 2 em divisão, né, eu poderia fazer o que aqui? Multiplico por 2 aqui, multiplico por 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ter 4x mais 1 igual, simplifico esse 2 por esse 2, sobra o x, certo?
Aí o que eu posso fazer ali? Multiplico e faço a distributiva. 4 vezes x, 4 vezes 1. Então vai ficar 4x mais 4 igual a x. Aí utilizo o x para o outro lado, né? E o 4 fica para cá. Vai ficar 4x menos x, que vai dar 3x, igual a menos 4. Divido os dois lados por 3, né? Aquela da equação. Divido os dois lados por 3. Tenho um x igual a menos 4 terços. Então, a solução para esse exemplo 4 é menos 4 terços. Seguindo no exemplo 5. Encontre a solução para 2x igual a 2 na x mais 12. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Primeiro caso aqui, vamos organizar essa expressão, colocando todos igualando a zero. Então, o 2 na x vai ficar menos 2 na x. O mais 12 vai ficar menos 12 igual a zero. Aqui, o que eu posso fazer? Eu posso escrever esse 2 na 2x como 2x ao quadrado. 2 na x ao quadrado, dessa forma aqui. Por quê? Porque à medida que eu tenho essa expressão aqui, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e dizer que o 2 na x é igual a y. Então, eu escrevo que y ao quadrado é igual a menos y, menos 12 igual a zero. O que a gente faz agora? A gente vai fazer a solução dessa equação, né? E aí faz aquela substituição. A gente tem aqui o nosso a, que é 1, o b, que é menos 1, e o c, que é menos 12. Né? Aí substituo aqui, vai ficar o 1 positivo, aqui o menos 1, menos e menos mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 12, 48, com mais 1, 49, 2 vezes 1, 2, que vai ficar 1 positivo. A raiz quadrada de 49 é 7, então vai ficar 1 mais 7 dividido por 2, ou seja, 4, né? E depois 1 menos 7, vai ficar menos 6 dividido por 2, menos 3. Logo, temos as duas raízes, 4 e menos 3. Tá? Tendo essas duas raízes, a gente vai pegar aquela ideia que eu coloquei ali, de que o y é igual a 2 na x. Porque eu sei que a gente tem dois valores para y, né? Então, a gente vai fazer a substituição. Vamos substituir primeiro por 4. Então, 2 na x igual a 4. Fatora o 4, que vai ser o 4 vai ser 2 na 2, né? Então, eu vou ter 2 na 2 aqui. Elimino, eu sei que o meu x, então, é o 2, certo? X é 2, cortei o 2 aqui. Bom, na outra situação, a gente sabe que é menos 3, né? As duas raízes, né? Para y, a gente tinha y igual a 4 e y igual a menos 3. Então, o que a gente faz agora? A gente observa que o 2 na x não tem como chegar no menos 3, certo? Porque qualquer valor que eu colocar elevado não vai dar o valor negativo menos 3 aqui. Então, eu sei que, no caso, essa expressão ela não existe. Logo, a solução para esse exemplo 5 é o 2. Certo? Encerramos, então, essa nossa aula sobre equação exponencial e até a próxima.